Vamos abrir a Bíblia no capítulo que a gente chama o capítulo principal de Apocalipse, é o capítulo 12. Ele é considerado principal porque ele é o nexo, ele é o elo principal entre a primeira divisão, que vai de 1 a 11, e a segunda divisão, que é de 12, ele próprio, até o 22. Então ele, na verdade, ele afunila o livro inteiro nesse capítulo. Esse capítulo, portanto, é o capítulo-chave de Apocalipse. Alguém disse, quem entender este capítulo, com certeza tem um grande grasp, uma grande capacidade para entender todo o livro. E ele fala de verdades muito sublimes para o nosso coração. Eu diria que o resumo deste livro a gente pode denominar como as consequências universais do nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. As consequências da obra total de Jesus estão aqui enunciadas. Vamos ler então Apocalipse capítulo 12. A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Os anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e seu povo. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão persegue a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao lugar onde aí é sustentada durante um tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água
como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, que abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós sabemos que este livro divide nas duas partes, de 1 a 11, não é? Onde a gente vê a luta da igreja e do mundo, o confronto da igreja com o mundo. E na segunda parte, a gente então, agora nesse texto, vê a configuração do pano de fundo dessa pintura. É uma pintura, na frente tem a igreja e o mundo lutando, e por trás, no pano de fundo, tem Satanás e Cristo. Então nós temos aqui, portanto, esse texto que vai até ao capítulo 14, que a gente considera um interlúdio do livro. O capítulo tem o miolo do Apocalipse, está lembrando, né? A gente tem 3 figuras principais: selos, trombetas e cálices, né? Vamos falar comigo? Vamos? Selos, trombetas e cálices. Outra vez. Selos, trombetas e cálices. Quando a gente sai dos selos para as trombetas, tem um interlúdio também. Capítulo 4, o capítulo 7, aliás, onde de fato tem os 144 mil escolhidos. E aí nós vamos de 12 a 14, onde termina de novo com 144 mil escolhidos lá no monte. Então, esses 2 interlúdios, vem os selos, as trombetas, aí agora vai derramar o cálice, vem esse interlúdio que tem o capítulo 12. O capítulo 12 fala da mulher e o dragão. Quem é essa mulher, não é? As interpretações são diversas, mas não é muito difícil de encontrá-la, né? Olha só, viu-se, diz aí, grande sinal. E observa que o versículo 3 fala, olha aí também, viu-se também outro sinal, agora não é grande, né? O primeiro sinal viu-se grande sinal, que é a mulher que vai dar luz a um menino. Esse é um grande sinal. O dragão é um sinal, mas não é grande, né? Viu-se também outro sinal. Essa mulher, ela está vestida do sol, né? Esse sinal é no céu. Essa mulher é vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Lembra que a gente, quando lê Apocalipse, deve gostar do livro porque gosta do Velho Testamento. Isso mesmo. No Velho Testamento, a gente encontra essa figura, não encontra? Em quem? Em José do Egito, aquele garoto que o pai gostava muito, né, Jacó, e deu uma túnica para ele. Tinha assim um chamego grande com aquele menino. Os irmãos tinham um ciúme violento. E um dia José sonhou, vocês lembram? Sonhou um sonho. E ele sonhou com 12 estrelas, não é? E as 11 estrelas, quer dizer, com as estrelas, e o pai e a mãe como o sol e a lua. E o sol, a lua e aquelas 11 estrelas se inclinavam diante da estrela dele. Então está lá, não é? A mulher está recapitulando a origem dos 12 patriarcas, o povo de Deus. Então, a ideia melhor que a gente encontra, o que a gente depreende, é que essa mulher é o povo de Deus. É o povo escolhido a partir de Abel, né, que morreu por Caim, que foi sucedido de Sete, o pai da descendência abrâmica. E aí a gente tem o povo de Deus aqui representado nesta mulher, que é vestida do sol, tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. A ideia, portanto, é que é a igreja de Cristo, é o povo de Deus,
pela qual também vem o Messias. O Messias é prometido àquele povo. Aquele povo receberá o Messias. E aí essa mulher, achando-se grávida, ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ou seja, durante todo o período da história do povo de Deus, essa mulher está esperando a criança. Essa criança virá. É prometido a Abraão que a criança vem, mas Abraão passa 20 anos aguardando a chegada de Isaque. Tem Eleazar, tem Ismael, mas ambos não são o filho da promessa pelo qual virá o Redentor do mundo. Depois Isaque se casa, e novamente Rebeca não fica grávida, até que em muita luta de oração de Isaque, Deus cumpre a promessa, e Rebeca fica grávida de 2 filhos, um filho, Esaú, outro Jacó, e agora Jacó se casa, e aí a sua mulher querida, ou as suas mulheres também enfrentam o problema de esterilidade. Elas começam então a disputa e a rivalidade através das suas empregadas, das suas servas, e de novo a luta da criança que tem que vir. O dragão sempre está diante da criança. Satanás está sempre alvejando destruir a linhagem da semente. Primeiro matando Abel, melhor dizendo, matando Abel. Então ele pensa que destruindo Abel, o Messias não virá. Deus levanta Sete. A descendência de Sete é perseguida. A descendência de Sete é sempre alvo da oposição. Tem o povo escolhido e o mundo que vai combater contra este povo. Assim o dragão se põe diante da mulher em toda a fase da história. Quando Moisés vai nascer, Faraó, sob o comando do dragão, mata todas as crianças para interferir, para que Moisés não salve o povo de Deus e a história da redenção prossiga. O dragão continua. Quando Esther, Assuero, resolve destruir o povo de Deus, Mardoqueu, e então Esther agora tem que interceder pelo povo de Deus, de novo uma armadilha se faz para destruir o povo de Deus. Quando Deus chama Davi para ser o rei e unge Davi, Saul agora, incentivado pelo dragão, quer matar o ungido de Deus, Davi, que é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Davi dedilhava a harpa para poder acalmar o espírito de Saul. E Saul pegou a lança e atirou em Davi, e a lança atingiu a parede e Davi escapou. E durante toda a vida de Saul, ou do reinado dele, melhor dizendo, ele persegue Davi, ele quer matar Davi, ele não pode deixar Davi sobreviver. A história prossegue, e o dragão continua atrás da criança, ele tem que matar a criança. E quando chega o Novo Testamento, Jesus é anunciado que vem ao mundo, e a Bíblia fala que Herodes, lembra? Vocês lembram? Herodes decreta a morte dos filhos de Raquel. A criança tem que morrer. O dragão está diante da mulher durante todo o transcurso da história para destruir a criança, porque aquela criança tem um alvo. Qual é o alvo dessa criança? Essa criança, ela vai nascer para reger as nações. Olha o versículo 5 aí. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aí você lembra de novo o Velho Testamento, não lembra? O Salmo de número 2, não é? O Salmo mais querido do Novo Testamento. Lá fala assim: porque se ajuntam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos de nós as suas cadeias, tiremos de nós o seu jugo e rompamos as suas cadeias. Ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. O Senhor diz: eis que o meu ungido reinará sobre o meu santo monte Sião, com vara de ferro regerá as nações. Então o Salmo 2 está lembrado aqui, que Jesus havia de vir para reger o mundo
com a vara de ferro. E é interessante que é lógico que Jesus veio para reger o mundo, para governar o mundo com amor, não é verdade? Mas o aspecto da vara de ferro aponta para um poder irresistível. O amor de Jesus é um amor ao poder irresistível do Evangelho. O Evangelho conquista as nações, o Evangelho chega a todos os povos, pela pregação do amor de Deus por nós, da morte de Jesus na cruz em nosso lugar, da redenção dos nossos pecados. Então, ele rege as nações com vara de ferro, no sentido de que ninguém haverá de se opor ao seu governo, ao seu poder. Jesus rege as nações, ainda que o mundo se levanta contra a igreja vencerá como tem vencido. Foi assim durante toda a história da nossa civilização ocidental, né? Ou toda a história da civilização cristã, em que a gente viu a igreja perseguida, assolada, mas sempre vitoriosa. A igreja sempre vitoriosa. A igreja mantém-se pelo poder, pela regência de Cristo. E não há na história do cristianismo absolutamente derrota. O cristianismo tem marchado invicto pela história fora, como aquele povo que de fato, pregando o evangelho vai a todas as nações, porque o dragão foi amarrado, você lembra, né? Ele foi amarrado para não mais enganar as nações, e as nações ouvirem o evangelho crescer e multiplicar e tomar conta da terra. Então, essa mulher vai dar à luz a este filho. Esse filho será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Jesus tem sido, né? O Senhor Jesus tem sido o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É muito notável que mesmo assim, no cristianismo tão nominal apenas, né? A gente perceba, apesar de não concordar, obviamente, né? Mas a figura cristã, a figura do cristianismo, ela está presente nas civilizações. Esses dias eu estava vendo o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, né, num debate lá dos juízes do Supremo Tribunal Federal, e eu me lembro que lá atrás deles tinha um crucifixo, né? Apesar de nós discordarmos, mas ali está a lembrança do cristianismo de alguma forma, né? De alguma forma. Quer dizer, Cristo mantém, mesmo nos lugares mais importantes da nação, o crucifixo está lá, uma lembrança do cristianismo está lá. Apesar de ser deformada, porque a cruz é nossa, mas o Cristo pendurado nós não concordamos com ele, porque Jesus ressuscitou. Entretanto, a cruz de Cristo está ali para testar e testificar o império do cristianismo no mundo inteiro. Bom, o dragão, portanto, está para destruir o filho, né? Mas o filho é arrebatado para Deus. É muito interessante isso, né? O filho é arrebatado para Deus. E vai para o trono de Deus, ou seja, aqui nós temos a ressurreição e a ascensão de Jesus, e como o credo apostólico afirma, não é? Nós que recitamos o credo, que é um documento cristão antiguíssimo, né, da Igreja Católica, é do cristianismo, o credo apostólico é do cristianismo, né? A gente fala que ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Né? O cristianismo valoriza muito os seus credos. Nós precisamos de valorizar os nossos credos, as nossas confissões, porque eles são a base histórica da Igreja de Cristo e coadunam com as Escrituras Sagradas. Pois bem, o filho é arrebatado até o céu. A mulher, porém, foge para o deserto, onde Deus prepara um lugar para que nela ela seja sustentada por 1260 dias. Lembra que eu falei número 7? É a perfeição, não foi? E a metade de 7 é instabilidade e provação, não é? Então, 1260 dias, dividido por 30, 42 meses. E 42 meses dividido por 12, 3 anos e meio. Olha só, né? 3 anos e meio. Ou lá embaixo vai dizer, olha o 14 embaixo aí, versículo 14, 12, 14, vai dizer assim: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao lugar aí onde é sustentada, né? Sustentada, lá em cima, versículo 6, nele a sustentem, durante 1260 dias. Aí diz, onde é sustentada durante um tempo, corresponde 1 ano. Tempos, plural, 2 anos. E metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio, né? Então, observe que essas colocações são todas referenciais. Bom,
Feito isso, como o pensamento hebraico não é classificatório, não é cronológico, como o pensamento nosso, não é verdade? O pensamento oriental é mais circular, ou seja, um fato, depois ele é ampliado, é o que acontece. Por exemplo, diz que o dragão está diante da mulher para devorar-lhe o filho, ou seja, o dragão quer destruir a criança. Então agora do versículo 7 até o versículo 12, vai mostrar essa batalha do dragão contra a mulher. Então o versículo 3 e 4, não é? A gente vai ver aqui, 3 e 4, ou 2, né? Achando-se grávida, o 3, viu-se grande sinal, dragão, grande vermelho, a sua cauda, ele se deteve em frente à mulher que estava para dar a luz, a fim de devorar a criança. Então agora nós vamos ver esta atitude dele ampliada do versículo 7, olha aí, do versículo 7 até o versículo 12. E depois, olha só, o versículo 6, estava acompanhando comigo aí na Bíblia? Versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, não é? Para o deserto. Esse versículo 6 vai ser agora de novo ampliado outra vez, olha só, ampliado do versículo 13 até o 17. Então agora nós vamos ver o que acontece com o dragão que está diante da criança, a batalha contra a criança. Então os anjos pelejam no céu, né, contra o dragão e a vitória de Cristo, da criança que vai nascer e seu povo. Então diz, houve peleja no céu. Então a luta é uma luta cósmica, é uma luta universal. A ideia é esta. Quando ele vai dizer que tudo ocorre no céu, o sinal é no céu da mulher, o dragão também está no céu, e a ideia então aqui, que houve peleja, é porque há na história da humanidade a presença de um confronto. É impressionante isso. Quando a gente lê as civilizações antigas, os romanos, ou lê, por exemplo, as civilizações antigas como a região onde está a Babilônia, né? Ou quando a gente tem noção dos gregos, e a gente observa mesmo dos egípcios, há sempre uma conotação de que houve no tempo remoto, na fumaça da história, uma guerra, ou há uma guerra em que um dragão encontra com uma mulher. É simplesmente impressionante, como que em todas as civilizações, alguma lenda, algum tipo de história, ou história, em que uma mulher e um dragão estão no embate. A gente vê nos antigos assírios, a ideia de Tiamat, que combate com uma mulher, o dragão combate com a mulher. Ele representa a noite, a mulher representa o dia. Então as civilizações pensavam que havia alguma coisa que escurecia, e quando escurecia era porque o dragão ia destruir a mulher, ou senão a lua, como acontece nas histórias dos egípcios. Entende? É uma luta entre os poderes do sol, que é Deus, é Ra, né, com os outros poderes. Então a história da humanidade ecoa esse fenômeno, mas esse fenômeno aponta para o Éden. Lembra o Éden? Onde Eva enfrenta o Satanás, a antiga serpente. Então Apocalipse 12 traz Gênesis, traz a história de Eva, traz a história da promessa de Deus, que falou que entre os descendentes da mulher aquele ia pisar a cabeça da serpente. Então isso ficou na memória dos povos, e os povos da terra refletem nas suas culturas todas esta magnífica história. Aqui ela é belíssima, ela é nobremente colocada, enquanto que as outras são um tanto estranhas e são narrativas muito tolas às vezes, muito bobas, de poderes de deuses, de deusas, mas aqui não. Aqui nós temos uma narrativa que mostra na essência a promessa da criança e o dragão Satanás que vai perseguir a descendência. Então houve peleja no céu,
para evidenciar que isso é uma luta cósmica universal. E aí, todavia, não prevaleceram, e nem mais achou lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então você observa que o dragão foi vencido. Essa é a grande mensagem de Apocalipse. Você vai agora ler Apocalipse, né? Nós vivemos aqui para ajudar você a aprender a ler este livro. Eu estou apenas recordando com você. Eu sei que você sabe ler Apocalipse. Claro que todos nós sabemos, não é? É simples. Ler o Apocalipse é ler com aquele pano de fundo do Velho Testamento. Pois bem, mas aqui nós vamos deixar com você, e quero que vocês nunca esqueçam a igreja de Caraí. Meus irmãos aqui de Niterói, vocês nunca esqueçam que nós estamos batalhando, estamos lutando uma luta que já foi vencida, uma luta que já foi conquistada. Jesus venceu o dragão total e definitivamente, não só o venceu, mas o prendeu e o amarrou e colocou no abismo e fechou e ainda pôs selo sobre ele. E Jesus é vencedor, e o seu povo é mais que vencedor. A nossa função hoje, escutem, ela é querigmática. O nosso trabalho, o trabalho da igreja é querigmático. O reverendo Paulo é um pastor querigmático. Quer explicar, reverendo, né? Querigma é pregação, é proclamação. O querigmático é aquele que é um arauto, é que proclama. Essa é a nossa função. A nossa função é querigmática. Nós estamos proclamando que Jesus venceu o dragão, que Jesus venceu o nosso adversário, que você pode sair da mão dele crendo em Jesus, que a fé vai te ser dada e Jesus vai te salvar, e Jesus te regenera, e Jesus te tira da mão do dragão, porque ele é o valente, mais poderoso que o valente que você está, acometido e escravizado. Jesus te liberta. Essa é a tarefa querigmática. Desculpem. Agora existe as igrejas no geral também, elas trabalham com o ministério equibalístico. Epa, outra palavra diferente, né, Débora? Equibalístico, né? Equibalo é expulsar, né? Então Jesus, quando veio ao mundo, ele fez o ministério equibalístico e querigmático. Então, equibalístico é expulsar o demônio, é vencer o demônio. E o demônio já foi expulso. E aqui diz que ele foi expulso do céu. A ideia é que ele era o acusador dos crentes, é que ele era o perturbador. E agora expulso, ele não mais pode fazer nada com os crentes. Aquele que é de Deus, disse João, o maligno não o toca. Muito bem, nós somos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou certo que nem poderes, diz o apóstolo Paulo, nem poderes, nem a morte, nem a vida, nada, nenhuma criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, esse texto é maravilhoso porque evidencia essa verdade sublime de que o nosso adversário foi expulso do céu, no seguinte sentido, de que ele não tem mais, diante de Deus, ele não pode mais absolutamente nada, porque Jesus definitivamente acabou com toda a sua obra. Então o nosso trabalho é querigmático, é o que eu estou fazendo agora. Eu estou dizendo para você voltar alegre para casa, feliz para casa, que o nosso Deus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, venceu para todo sempre o dragão, e ele é vencido. Ele está, portanto, amarrado. Ele sempre esteve amarrado, né? Lembra de Jó? Ele só prejudicou Jó porque Deus permitiu. Lembra daquele episódio de Jó? Né? Jó sofreu horrores, não foi? Por quê? Porque Satanás chegou para Deus e falou com Deus assim: quando Deus estava lá, quando o povo, os filhos de Deus estavam reunidos, chegou Satanás, lembra? E ficou entre eles. Quem começou o diálogo, você lembra? Deus. Satanás não começa nada. Deus é que começa tudo. Ele é o grande iniciador de todas as coisas. Ele pergunta a Satanás assim: você viu meu servo Jó? Ele provocou Satanás. Aí Satanás viu como ele me teme.
E como ele me ama, aí o diabo falou assim: o senhor está muito enganado. E a tese de Jó é essa aqui. Jó sofre por causa dessa tese. A tese é essa: Satanás cospe no rosto de Deus, quer cuspir no rosto de Deus e fala assim: olha, o senhor está muito enganado, ninguém gosta do senhor. Todo mundo gosta do senhor porque o senhor compra o amor deles. O senhor acumulou Jó de bens. Ele é o homem mais rico da terra. Ele é o homem mais milionário da terra. Então, ele não vai gostar de você como? Porque você dá tudo para ele. Tira o que ele tem, ele cuspirá no seu rosto. Ninguém gosta de ti, ó Deus. Essa foi a tese do diabo. Mas Jó prova que Deus infunde o amor nele, e ele ama o Senhor mesmo perdendo todas as coisas. Ele continua amando a Deus. Pois bem, então ele foi limitado lá. Ele não prejudicou Jó. Deus não permitiu que ele matasse Jó, por exemplo. Deus não permitiu. Mas agora ele é limitado, ele é controlado, porque agora a igreja tem a tarefa de querigmática, de pregar o evangelho, e o diabo não pode obstaculizar. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Está sendo claro até agora? A mulher está para dar à luz um filho, esse é o quadro. O dragão quer devorar a criança nasce, o dragão não consegue, frustrado, ele então agora vai daqui a pouco fazer o quê? Vamos ver. Quando a obra dele é desfeita, de Satanás, e lembra que isso foi feito aonde? Quem lembra? Na cruz de Cristo. Em Colossenses é dito que Jesus triunfou contra Satanás na sua cruz. E aí então vem agora, porque aconteceu a cruz, vem agora a grande exaltação de Cristo. Diz assim: então ouvi grande voz do céu. Agora vem, versículo 10, agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Aí vai dizer: os nossos irmãos venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então os crentes agora estão com Cristo e são vencedores com Jesus. Vencedores por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Essa é a base da nossa salvação. Lembra do Egito? O sangue do Cordeiro na porta, na verga da porta? Tudo Velho Testamento, né? Como eu disse a você, ler Apocalipse tem que ler lembrando o Velho Testamento, né? Então, eles, também por causa do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, né? Eles não amaram a própria vida. A vida deles era de Jesus. A sua vida é do Senhor? Mesmo em face da morte, você crê que a sua vida é do Senhor? Ou você fica apavorado quando pensa na morte? Ou você tem coragem de capitular, de esquecer sua fé, de abandonar sua fé? Você crê em Deus? Você é de Jesus ou não é de Jesus? Então agora, não só essa alegria da igreja, mas isso, por isso festejai aos céus, e vós que neles habitais. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, a derrota do dragão agora definitiva. Versículos de 1 a 6, a derrota do dragão. Ele não conseguiu matar a criança, foi derrotado. Em segundo lugar, agora nós temos a alegria da igreja. A igreja está feliz porque não tem mais acusador contra a igreja. Você não tem mais acusador, sabia? Ah, você é pecador, você está perdido. Você fala: não, o sangue de Jesus, seu filho, me purifica de todo o pecado. Não é verdade que você fala assim? Claro, claro. Você não tem mais medo, você não tem mais culpa. Você foi redimido. Jesus purificou seus pecados. E mais, a obra da justificação foi feita no passado, no presente e no futuro. Por isso festejai aos céus, né? E aí diz, agora vem um ai da terra, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Interessante isso aqui. Pouco tempo é 2000 anos, né? É 2000 anos que ele está atrás da igreja, não é? Mas acontece o seguinte: a cruz foi já a derrota. Se ele tiver 10.000 anos, não importa, a cruz o derrotou, e por isso, pouco tempo para ele. O que é 10.000 anos em face da eternidade?
né? O que é eternidade? Eternidade não é tempo, né? Se fosse 100 mil anos, não é nada para a eternidade. Eternidade é um conceito, irmãos, atemporal. Alguém fala assim, a eternidade é daqui a 200, não pensa nisso. A eternidade é considerada mais pela qualidade, vamos dizer entre aspas, do tempo, que não tem tempo, né? Mas pela qualidade de uma realidade que está além do tempo. Talvez eu tente ilustrar, vamos ver aqui, com a sua namorada, com a sua esposa que você ama, que já passou tantos anos, você olha assim e fala, que interessante, parece que foi poucos dias. Esse ano eu faço 40 anos de casado. Eu fico olhando lá a nossa foto de casamento, e eu falo, como passou depressa? Passou depressa porque pela bondade do Deus Todo-Poderoso, eu e minha esposa temos uma vida feliz, a gente se ama, a graça de Deus tem nos cercado, e é maravilhoso isso. Quando a gente ama, o tempo voa, não voa? Lembra quando você namorava, que as horas corriam? Você ficava furioso, mas já acabou, a gente queria ficar mais, mas o sogro e a sogra não deixavam, né? Então você, não é? Agora, vai para o hospital com alguém para operar, a pessoa entrou no centro cirúrgico, está fechada a porta, quanto que é 1 minuto? Não passa. 1 hora, meu Deus do céu, que angústia, a pessoa está sendo operada lá dentro daquele salão da cirurgia, e você está agoniado, 1 hora é uma eternidade, não é? Quer dizer, a questão da eternidade tem que ser vista nesse prisma, da qualidade, do aspecto da qualidade, e não da quantidade, deu para entender? Eternidade não é quantidade de tempo, mas qualidade de tempo. Então não tem jeito de contar a eternidade. Pois nesse sentido, irmãos, é que agora Satanás sai lá de cima e vem para a terra. E agora o versículo 13 vai ampliar o versículo 6. Olha os 6 aí. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para sustentar. Agora o versículo 13, 12 e 13. Agora vai dizer o que aconteceu com a mulher que tinha lá no 6 fugido para o deserto. É muito bonito isso, né? Você faz uma ligação. Agora vai ampliar o que aconteceu com a mulher. Olha só. Agora Satanás desceu à terra. Pouco tempo resta para ele está furioso, e ele agora vai perseguir a mulher. Versículo 13, quando pois o dragão se viu tirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Essa mulher aqui representa, portanto, o povo de Deus, né? Então ela desceu à terra, olha só, versículo 12, ai da terra, e aí diz assim, o dragão foi atirado para a terra, né? Versículo 13, e ele perseguiu a mulher. Ele persegue a mulher que estava lá tentando devorar o filho dela que ia nascer, lembra disso? Então ele persegue a mulher que dera à luz. Agora foram dadas à mulher 2 asas de grande área, 2 é força, grande força, para que voasse. Olha só, versículo 6, 12, 6 lá em cima, olha o 12, 6. A mulher porém fugiu como? Voando. Versículo 13 fala que a mulher voou, para que voasse até o deserto. Olha lá em cima, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Então é a mesma coisa. Agora só está ampliando agora. Fugiu para o deserto, voou para o deserto, ao lugar onde é sustentado. Olha o versículo 6. Lugar, versículo 6, onde Deus havia preparado lugar para que a sustentasse. A igreja é sustentada por Deus. Você é sustentado por Deus, meu irmão. Minha irmã, você é sustentado pelo poderoso de Deus. Não é o salário que sustenta você, não é os seus bens que sustentam você, é Deus quem sustenta você. Não é sua força, não é suas orações também não. Você ora, mas é Deus quem faz você orar. A vida do crente é inteiramente dependente da ação de Deus. Ele efetua em vós o querer e o realizar. Glória a Jesus por isso, né? Se ela depender de mim, eu estou frito, não é? Eu oro muito. Você pode orar quanto quiser, mas sua oração não vale nada. Não vale. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Um missionário incomparável. Ele falou assim, irmãos, não sabemos orar como convém.
Ricardo, nós sabemos orar, Ricardo? Nós sabemos orar, irmãos. Oh, meu Deus, me dá um carro. Eu preciso de um carro, Senhor. Eu quero um carro. E Deus já está vendo lá no futuro que aquele carro vai bater um poste, vai se arrebentar, vai arrebentar tudo. Então Deus fala, não é agora que você vai ter isso, não. Nós não sabemos orar. A gente não sabe porque não conhece o futuro. Ah, Deus, eu quero me casar com aquela menina que eu quero casar com ela. Deus fala, não, você não vai casar. Porque, olha, casar ou não casar, só tem valor em Cristo. A pessoa que casa, se ela está em Cristo, ela é feliz com a mulher. Se ela não está em Cristo, ela é desgraçada com a mulher. Sim. Ah, eu queria casar, se eu casar, só era feliz. Feliz? Onde casamento fez alguém feliz neste mundo, meus irmãos? Eu quero descobrir um lugar que casamento fez uma pessoa feliz. Para fazer realizado, não sei o quê. Feliz? Feliz é só com Jesus. E um solteiro com Jesus, em Jesus, é muito mais feliz do que milhões de casados. O importante está em Cristo, não é? Então, o fato é esse aqui. Essa mulher é dado asa, é sustentada. Então, agora o que acontece? Mas ela é sustentada durante um tempo metade. Olha comigo aí, final do 14, Débora, olha aí. Ela é sustentada fora da vista da serpente. Isso aqui é muito maravilhoso. É assim, muito notável. Observe só. Essa mulher é sustentada fora da vista da serpente. Então, William, olha só. O dragão está com a flecha para atirar na mulher. Só que a ideia original aqui, do grego original, é que é embaçada. Entende? A serpente está com a vista embaçada. Então ele mira a mulher ali e joga a seta. Quando joga a seta, igual Saul, lembra que jogou em Davi? A mulher é tirada do alvo. Quer dizer, ele pensa que a mulher está ali, jogar a seta, não está. A ideia é essa. Ele está fora da vista da serpente. Então, você é guardado por Jesus. É por isso que fala que as portas do inferno não prevalecem, porque a serpente nunca vai conseguir atingir a mulher. Então, ela é fora da vista. A mulher está protegida, a igreja é protegida. O Satanás não tem poder sobre a igreja, de jeito nenhum. E a igreja de Cristo não é lugar para ele. Às vezes você vai em umas igrejas e o diabo faz cada coisa, não é? Tem algumas igrejas aí que o diabo rouba a cena, já viram? O pastor está na frente, chama lá, o cara, sai. Ou senão a pessoa dá um grito lá atrás, e todo mundo arrepia. Olha, tenha dó, né? Na igreja de Jesus, olha, a igreja de Cristo é chamada no Novo Testamento de Naós de Deus. Sabe o que é o Naós de Deus? É o santo dos santos do tabernáculo. O lugar mais sagrado, onde o sacerdote só entrava uma vez por ano. Aquele local onde ficava a arca, lembra a arca da aliança? Vocês lembram? Aquele lugar é o santo dos santos. Pois é, a Bíblia fala que a igreja, não sabeis vós que sois o santuário de Deus, o Naós de Deus. Vocês são aquele lugar preciosíssimo. Se vocês são esse lugar, eu fico impressionado como é que o diabo fica no meio do povo assim, roubando cena e brincando. Meus irmãos, só o sumo sacerdote não podia entrar no santuário só uma vez por ano e totalmente, até com a corda amarrada no pé. Não era assim, Denise? Porque senão ele morria lá dentro e ninguém podia entrar. Quer dizer, ele que não podia entrar, agora Satanás entra e faz a maior arruaça dentro da igreja. Desculpa, eu fico muito achando estranho, muito estranho. E tem mais, a crente endemoniado, já viu o crente endemoniado? Crente endemoniado, que isso? Que coisa mais absurda, crente endemoniado, coisa absurda. Se o Espírito Santo está nele, como é que pode dentro do coração que está o Espírito Santo, o corpo pode ter o demônio? Isso não existe. O Espírito de Deus nunca pode estar em lugar imundo, nunca. Onde Satanás está a imundícia. Está entendendo? Então, meus irmãos, agora a mulher, né, que tem agora a sua vida preservada, sustentada, né, ela é fora da vista da serpente. A serpente joga um rio atrás da mulher. Olha aí, versículo 15. Na boca da mulher, uma água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio. Vocês estão lembrando de
terra abrir boca em algum lugar no Velho Testamento? Estão lembrando? Hein, superintendente? A senhora lembra de algum lugar no Velho Testamento que a terra abriu a boca? Foi na revolta de Datã, Corã, né? E os coreitas revoltaram contra Moisés, não é? Datã e Abirão falaram, ele não é profeta não, e não sei o que, foi uma revolução, quase rachou o povo de Deus, quase dividiu a igreja. Aí Moisés falou assim, olha, se eu não sou profeta, Deus provará com uma coisa portentosa, quem é pelo Senhor, se afasta desse grupo. Alguns filhos de Coré afastaram, lembra disso? Que depois escreve os Salmos, filhos de Coré, aqueles filhos de Coré, filhos desse grupo. O Coré ficou lá com Datã e Abirão junto ali, entendeu? Ficaram ali junto. A Bíblia fala que Moisés disse, se não acontecer alguma coisa espetacular, alguma coisa tremenda, eu não sou do Senhor. E nisso a Bíblia fala que a terra abriu, houve um terremoto, e eles afundaram dentro do abismo, foram para o inferno naquela hora, foram destruídos naquela hora, a terra abriu a boca contra os inimigos do povo de Deus. Aqui, olha o Velho Testamento e Apocalipse, lembra que eu falei com vocês? Se vocês não esquecerem isso, eu vou ficar feliz. O pastor ensinou aqui, ninguém vai esquecer, não é? Que para eu entender o Apocalipse eu tenho que ter familiaridade com o Velho Testamento. E aí você vê aqui a vitória de Jesus, a vitória de Deus, seu povo, porque a terra dá vitória à igreja, a terra engole os inimigos da igreja, a terra salva a igreja, e é verdade. Teve um homem, acho que da Polônia, se não me engano, Polônia, Cezesco, acho que é Polônia, 40 anos, mão de ferro, destruiu a igreja, acabou com os crentes, matou muito crente. Em 1988, no Natal, ele mexeu com um pastor luterano, que tinha crescido muita política no seu país, muito. E ele então ficou com um pouco de inveja, e ele resolveu atacar esse pastor, que era um deputado, e que cresceu bastante, e que estava contra o governo comunista dele. Ele se juntou para poder tentar matar, e todo o país se revoltou contra ele. E Cezesco foi fulminado, ele foi julgado com a esposa, por todos os crimes que ele fez, foi um levante inacreditável. No Natal de 1988, Cezesco foi executado com tiro pelo exército, condenado à morte perante os olhos das nações. Toda a terra viu ele morrer. A história da igreja conta de imperadores que se revoltaram contra a igreja e que foram vencidos e mortos. O comunismo marxista destruiu a igreja na Rússia, acabou com a fé, proibiu a guarda do domingo em 1917. Não suportou. A ciência e a filosofia tentaram destruir a igreja. Eu creio que no século XVIII, houve um filósofo francês, que disse que daí a 50 anos, eu posso pensar que seja Voltaire, 50 anos, a igreja não existiria mais e a Bíblia seria um livro obsoleto, ninguém leria mais a Bíblia. Ele morreu, a terra o engoliu, e exatamente 50 anos depois que ele falou isso, abria na casa onde ele falou isso, a Sociedade Bíblica Francesa, para multiplicar a Bíblia para toda a França, porque Deus é Deus, porque não há nada contra a igreja, a terra vai sempre, a sepultura sempre vai engolir os inimigos da igreja. Que coisa gloriosa, nós podemos crer na vitória da igreja. Então esse texto de Apocalipse vai mostrar a derrota do dragão, a alegria dos céus, a alegria do povo de Deus nos céus e a vitória da igreja. Vai dizer, a terra porém socorreu a mulher. E aí o versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o versículo 18 termina gostoso, né? E o dragão se pôs em pé sobre
Aonde? Que lugar seguro, hein? Que lugar seguro, em cima da areia. Tem alguma segurança? O dragão está em alguma segurança? Ele está em pé aonde? Em cima da areia. Em cima da areia é onde se constrói a casa, lembra? A casa que não é obediente a Deus. A parábola que Jesus conta dos dois construtores, um constrói a casa sobre a rocha e o outro constrói a casa sobre a areia. Na areia não tem segurança, ou seja, o dragão está vencido, destruído, completamente colocado em ignomínia e vencido para sempre. Esta é a mensagem que nós trazemos para essa igreja e que deve alegrar seu coração sempre. Você vai lembrar com toda alegria que você é um povo e pertence ao povo mais que vencedor, porque Jesus venceu completa e definitivamente. Agora, eu não sei se você é da igreja, eu queria terminar lembrando você. Olha, você precisa de tomar posição, sabe? Você está ouvindo o evangelho, não está? Há quanto tempo que você está ouvindo o evangelho? Há muito tempo. Você não batizou ainda? Eu não sei porquê. A Bíblia fala que a pessoa que confia nela, ela vai cair uma hora. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Reconhece Deus nos seus caminhos. Deus ordenou que você fosse batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Não foi? Se você ainda não está nesse grupo de eleitos, de escolhidos, de crentes, de confessos, e que confessa com a boca e crê no coração, você está perdido, você está indo para o inferno. Você está entendendo? Você pode saber tudo o que eu falei, você pode ter guardado tudo o que eu falei, mas isso só vai te ajudar a iluminar o caminho seu para o inferno. Você precisa, mais do que saber, simplesmente praticar. Tomar a posição espiritual. Dizer: Deus, o Senhor está me chamando. O Senhor está me chamando há quanto tempo? Eu preciso ser da igreja do Senhor. Cristo disse: se você amar seu amigo mais do que a mim, você não é digno de mim. Talvez você tenha amigos, talvez você tenha colegas na escola, talvez você tenha mulher ou marido, entende? Você não tomou posição de ser um crente em Jesus com temor dos homens. Ah, Luiz querido, meus irmãos amados, nós precisamos, Rubi querida, dessa posição espiritual, de ser de Jesus, não apenas ouvir falar de Jesus, Flávio, não apenas ouvir falar de Jesus, mas ser do Filho de Deus, mas pertencer ao Filho de Deus, Roberto. Paulo querido, ser do Filho de Deus, porque Ele é vencedor, e nele nós somos mais que vencedores. Vamos orar? Muito obrigado, querido Pai, por esse capítulo tão maravilhoso de Apocalipse, que revela e que resume toda a história do livro e das Escrituras também, porque a gente vê Deus desde o primórdio, a grande luta de Satanás contra Cristo, para não deixar que viesse o Redentor na semente escolhida, mas Ele veio, e Ele sofreu, e Ele morreu, e Ele venceu, e Ele derrotou o diabo. Glória ao nome de Jesus, porque Ele agora está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Prepara a tua igreja aqui em Caraí, prepara o teu povo com santidade, com obediência, marca o teu povo com o Espírito Santo da promessa, e não deixe que nenhum dos seus escolhidos, porque o certo é isso, tem a marca da besta na testa e na mão, mas pelo contrário, eles têm o Espírito Santo e a palavra de Deus na testa e na mão. Fica com eles, guarda-os e abençoa-os, abençoa essa igreja, abençoe o seu pastor, o conselho, cuida desta igreja com teu amor imenso e maravilhoso. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Maravilha, que palavra abençoada que trouxe nesta noite o reverendo Cleomes. Deus muito o abençoe e o guarde. Meus irmãos, nós vamos terminar nosso culto público a Deus, né? O culto a Deus continua, a nossa vida é um culto, sempre ao nosso Deus. Nós vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos. O reverendo Cleomes, após a oração, implementará a bênção apostólica.
E depois nós nos assentaremos mais uma vez, irmãos, para ouvirmos o coral da nossa igreja. Ok? Oremos, irmãos. Deus Santo e Poderoso, nós te adoramos, porque o Senhor, pela tua graça, nos trouxe à tua casa no dia do Senhor, para ouvir palavra abençoada do Senhor, ó Deus. Nós sairemos daqui, Pai, segundo a tua graça, consolados, fortalecidos, Pai, porque embora a igreja sofra, seja atacada, ó Deus, ela permanecerá por meio do seu Senhor e Salvador, Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Pai. Guarda-nos, Pai, abençoa a vida do Reverendo Cleomes mais uma vez, a sua família em Belo Horizonte, Pai, a sua querida igreja lá em Belo Horizonte também, Pai, guardando e abençoando e dando um ministério profícuo, Pai, ao nosso irmão Reverendo Cleomes, Pai, guarda-o poderosamente, e a nossa igreja aqui também, Pai. Muito obrigado pelo culto abençoado que o Senhor nos permitiu ofertar ao Senhor, Deus. Guarda-os retorno para o nosso lar também. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Agora, meus irmãos, ide em paz. Meus irmãos, ide em paz. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a companhia e o poder do Espírito Santo, irmãos queridos, seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Aleluia, Maranata. Amém. Amém.